Bem, queridos, o estudo da lição dessa semana fala sobre Jesus nos dando a salvação através da cruz. A lição de hoje, segunda-feira, fala sobre um prefácio à cruz, uma introdução ao sacrifício que Jesus teria que fazer por todos nós na cruz. Jesus sempre foi transparente em seus ensinos aos seus discípulos e mais ainda com relação ao que lhe aconteceria assim no final de sua vida. Ele ensinava por parábolas para o povo, mas fazia questão de interpretar e ensinar de forma lúdica para os seus discípulos. Com respeito ao seu sacrifício e sua morte, ele sempre foi muito claro sobre isso. Não escondeu nunca dos discípulos qual era a sua verdadeira missão. Por isso, alguns não entenderam quando João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Eles não entendiam porque Jesus se tornaria um cordeiro, já que ele era o Messias. Por isso os discípulos ficavam assim, desconfiados, se olhando uns aos outros, como que perguntando: o que ele quer dizer com isto? Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 520, escreveu o seguinte: Cristo foi o grande revelador da verdade ao mundo. Por ele, a incorruptível semente da palavra de Deus foi semeada no coração das pessoas, do ser humano. Muitas, porém, das mais preciosas lições do grande ensinador foram ditas aos discípulos que não as entendiam completamente. Quando depois de sua ascensão, o Espírito Santo elevou seus ensinos à lembrança dos discípulos, seus dormentes sentidos se despertaram de repente. Foi aí que muitos deles disseram: ele nos falava sobre isso? Tanto que quando no caminho de Emaús os dois discípulos estavam conversando e quando Cristo se revelou a eles, então os dois se entreolharam e disseram: mas ele nos ensinou sobre isso? E se questionaram e correram para anunciar aos discípulos outros que Jesus havia ressuscitado. A pergunta número 3 da lição de segunda-feira diz assim: quando Jesus disse que ele seria morto, como os discípulos reagiram a essa expressão de Jesus e como isso mostra o perigo de interpretar de forma errônea as Escrituras? Vamos a pelo menos 4 textos bíblicos. Mateus 16, 21 diz o seguinte: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, porém, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerão essas coisas. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: arreda para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nesse texto é mostrado claramente que Pedro não entendeu o que Jesus estava dizendo. E até, dominado por Satanás, tentou desanimar Jesus de sua missão. Mateus 17, 22 diz o seguinte: ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito, porque não entenderam o que Jesus estava dizendo. Marcos capítulo 9, verso 30 diz assim: e tendo partido dali, caminharam para a Galileia. E Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ele seria entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras. E então Jesus disse aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Lucas 9,44 diz assim: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que eles eram encoberta, para que não compreendessem e temiam interrogá-lo a respeito desse assunto. Lucas 18, 31. E tomando Jesus consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Eis que o Filho do Homem há de ser entregue aos gentios e será escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada entendiam disto. E essa palavra lhes era encoberta. E eles não percebiam o que Jesus estava ensinando.
Então, para a pergunta, como a notícia de que Jesus seria morto, dita por Jesus aos seus discípulos, levou-os a uma interpretação errônea. Por que eles não entenderam? Em resposta, Jesus explicou que seria morto. Pedro foi usado pelo diabo, pois quis desanimar Jesus de sua missão. Para que ele evitasse o seu martírio, eles se entristeceram e não entenderam direito tudo que Jesus queria dizer com aquelas palavras de que o Filho do Homem seria entregue na mão das pessoas, seria castigado e seria então morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Toda a vida de Jesus foi na direção da sua morte. Por isso o mensageiro João, em João 1,29, ao ver Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a surpresa dos judeus, que aguardavam um Messias poderoso, um rei conquistador, João acabava de revelar que Jesus ele faria o papel de um cordeiro sacrificado. Os cordeiros sacrificados em Israel não eram uma solução para o pecado. Apenas prefiguravam simbolicamente o verdadeiro cordeiro. Jesus, porém, era a solução. E sua morte é que iria concretizar a esperança que o simbolismo estava mostrando. Jesus se tornou, então, o símbolo da salvação e a concretização da salvação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa das galerias de Paris está ali uma estátua que tem uma história interessante. O seu autor, o seu escultor, preparou essa estátua durante uns 3 anos, mas numa noite muito fria em Paris. Ele pegou o seu único cobertor, com medo que a geada estragasse a sua estátua. Ele cobriu a sua estátua com o seu cobertor e foi achado morto de frio. Foi um sacrifício para salvar apenas uma estátua, mas foi um sacrifício que ele quis fazer para demonstrar, assim, o apreço que tinha por sua obra. Semelhantemente, o Senhor Jesus Cristo, ele quis salvar a sua obra, mas ele quis salvar de maneira eterna. Por isso, ele, naquela tarde em que Jesus rendeu o Espírito, ele estava salvando a humanidade. O escultor fez apenas um sacrifício humano para salvar um objeto. Jesus, porém, fez um sacrifício universal, porque morreu, ressuscitou e então vive para todo sempre, para dar vida a todos os que nele creem. Creemos então nessa verdade maravilhosa, pois a ressurreição nos garante o grande prêmio da vida eterna no final de todas as coisas. Deus abençoe a todos. Um homem perguntou para um pastor: eu não creio nesse negócio de Jesus Cristo ressuscitando, morrendo e no final ele dando a vida eterna para o ser humano. Já pensou se tudo isso que o senhor acredita não vale nada? O pregador disse para este homem: meu amigo, vamos supor que eu acredite nisso que eu acredito e no final nada disso acontecer, nada disso for real. Jesus não voltar, não existir ressurreição. O que é que eu perdi? Perdi nada. Agora imagine o senhor que não acredita em nada. Se tudo isso que está na Bíblia for totalmente verdade, isso é a verdade, e Cristo voltar e ressuscitar as pessoas, o que o senhor perdeu? O senhor vai perder tudo. Portanto, vale a pena acreditar e crer, porque a recompensa será no final. Deus nos abençoe. Que o prefácio de Jesus à cruz possa nos dar motivação para continuarmos com fé na vida cristã. Firmes, enfrentando as situações da vida e crendo que o nosso comandante tem a solução para a nossa vida e para a nossa morte. Obrigado, Senhor, por essa explicação. Obrigado, Senhor, por essa lição. Jesus, ele mostrou aos discípulos que precisava morrer. Eles não entenderam. Agora, nós temos que entender. Nós temos a luz, nós temos a verdadeira luz que ilumina o nosso espírito para que possamos ter fé em Jesus que morreu, ressuscitou e voltará para ressuscitar a todos quanto creram nele e morreram nessa crença. Obrigado por isso. Abençoa todos os nossos ouvintes em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que haja uma bênção para o seu coração. Segunda-feira possa começar com ânimo no coração, motivação. Deus abençoe a todos. Amém.